é um filme de terror, é um verdadeiro filme de terror. Não é possível que só eu vou ter coragem de falar. Do Pedro e do Paquetá foi constrangedor. Uma sensação parecida com a do ano passado, dos jogadores, mas infelizmente... Apesar da vitória do Flamengo no Campeonato Brasileiro, alguns jogadores do Flamengo foram duramente criticados pela atuação. Dentre eles, o Pedro e Lucas Paquetá. No caso Pedro, alguns falam que o jogador está andando dentro do campo. Confira só. Não é possível que só eu vou ter coragem de falar de mais uma atuação desses dois aqui muito abaixo do esperado. É claro que eles podem melhorar na temporada, mas não dá pra ficar vendo uma mídia bajuladora do Pedro e do Paquetá quando eles não estão jogando nada, gente. Foi constrangedor o que esses dois jogaram hoje. E detalhe, eles não jogaram nada em nenhum jogo da temporada por enquanto, tirando o jogo contra o Sampaio Correia, que aí até minha mãe jogaria bem, até Dona Rosana Asmar jogaria bem contra o Sampaio Correia. O Paquetá, ele mal tocou na bola no jogo contra o Vitória. Quando tocou, mais uma vez ele errou um passe que originou a jogada do gol do adversário. Paquetá foi péssimo contra o Corinthians, que entrou no final e perdeu um gol dentro da pequena área. Paquetá foi muito mal contra o Internacional, onde deu o passe, errou o passe que originou o gol do Inter. E foi muito mal hoje. Ah, pilhado, mas ele pode melhorar. Claro que ele pode melhorar. Ele tem que melhorar pelo que ele custou. Só que tem que ser falado que o Paquetá, por enquanto, nos jogos que interessavam, que foram 3, ele não jogou nada e teve erros cruciais. E o Pedro, eu sei, vão dizer, a bola não chegou. Só que o Plata, na primeira bola que ele tocou na bola, ele deu uma finalização. O Pedro fica muito parado. O Pedro não ajuda. O Pedro não se movimenta. Aí, a gente fica vendo uma mídia bajuladora que só não vai criticar porque vai dizer, mas eles podem melhorar durante a temporada. Claro que podem, pô! Mas eles não estão jogando nada. E se o Felipe Luiz perceber que o erro pode ser dele em colocar o Paquetá pela direita e não como um volante, que troque logo, porque ele não tá rendendo nada. Então, não falo por resultado. Meu comentário não é por resultado. Agora, esses dois estão devendo muito e as pessoas têm medo de falar. Repito, eu imagino se fosse o Gabigol na fase que o Pedro tá. O que não estariam falando do Gabigol? E o Pedro, eu não sei porquê, poupam de críticas. Eu falo pelo momento e eu tenho coragem para falar. Os dois não estão jogando nada por enquanto na temporada. Podem melhorar e se melhorarem, eu vou elogiar. O sistema defensivo do Flamengo é um filme de terror, é um verdadeiro filme de terror. Todo mundo chega atrasado, ninguém consegue sair bola, ninguém consegue fazer. Não, parece que tá desentrosado o sistema defensivo do Flamengo. Por incrível que pareça, quem atuou muito bem hoje no sistema defensivo? Emerson Royal. Gostei da atuação do lateral direito, principalmente no primeiro tempo, que ele tirou várias bolas, fez vários cortes, interceptou por várias vezes o ataque do Vitória. Ainda é muito falho. O sistema defensivo do Flamengo ainda tem muito a melhorar. Na verdade, se a gente for parar para fazer uma análise fria, todos os espaços do campo precisam melhorar pro Flamengo. O ataque precisa melhorar, precisa estar mais bem entrosado, precisa chutar mais pro gol. O meio-campo ali, Eric Pulgar e o Everton Araújo talvez seja a área que a gente tá passando menos sufoco, porque o Pulgar é um jogador que corta muito bem e o Everton Araújo começou a temporada voando. Começou a temporada muito bem. Começou muito bem esse início de temporada, o Everton Araújo. Agora, eu vou dizer uma coisa. Essa vitória pro Flamengo, para o Flamengo, porque o que a gente precisava hoje era ganhar os 3 pontos. O que a gente precisava hoje era sair daqui com os 3 pontos. E o Flamengo vai conseguindo sair com os 3 pontos. O Flamengo vai conseguindo sair daqui com a vitória. Vai conseguindo sair daqui vencedor. E era o que precisava hoje, muito por conta do que eu tô dizendo. Por conta de ânimo, por conta de começar a vencer no Campeonato Brasileiro. O Flamengo já disputou 9 pontos, ganhou 4 dos 9. Por conta do jogo contra o Botafogo no final de semana, que é um jogo importante. O jogo contra o Lanús semana que vem, quinta-feira, é um jogo muito importante. Então hoje o Flamengo precisava vencer aqui no Barradão de qualquer jeito. É o começo de campeonato, nós temos um resultado contra a Vitória fora de casa.
É o começo de campeonato, não acho que é motivo para ficar ninguém se desesperando, achando que é o fim do mundo, nada disso. Acho que tem muito exagero aí, mas lógico que tem que buscar o resultado. O Flamengo tem que tentar vencer esse jogo e até tentar tirar proveito do momento do Vitória. O Vitória é assim pressionado. Quem toma de 5-1, como o Palmeiras goleou o time baiano, esse time vem pressionado. Porque vai jogar em casa e sua torcida quer uma resposta. A resposta é o quê? Uma vitória em cima do Flamengo, né? Então eu vejo dessa maneira. É um jogo que o Vitória, para mim, mais pressionado do que o próprio Flamengo pelo contexto do que aconteceu na semana passada. O Flamengo empatou com o Inter, não foi um bom resultado? Não, mas não é um resultado vergonhoso. Tomar de 5-1 é feio, né? Independentemente da força do Palmeiras, você vira São Paulo. Ainda mais o Vitória, que ano passado não perdeu pro Palmeiras, né? Nos 2 jogos. Aí chega aqui e não perdeu pro Corinthians, empatou o Corinthians e Itaquera. Aliás, um jogo que a torcida do Corinthians vaiou bastante, esse jogo vaiou, dizem que não vai. Toda a torcida vaia. Vaiaram, é só procurar aí que você vai encontrar. E dessa vez o Palmeiras amassou, né? Num 5-1 sonoro. Então acho que o Vitória ainda entra mais com a torcida mais incomodada do que o Flamengo. O Flamengo 7-1, repito, muito fácil, um time muito fraco, o Sampaio Corrêa até meio ingênuo, mas um 7-1 sempre dá uma aliviada na barra, né? Em meio a cobranças que existem em exagero também, muito exagero, muita gente exagerada, Flamengo Mimi está em polvorosa, enfim. E faz bem a diretoria do Flamengo se não der ouvidos à Flamengo Mimi, porque ela só atrapalha, basicamente. Sai com uma sensação parecida com o ano passado, uma vitória difícil, um jogo não muito bom. Na verdade foi um jogo muito difícil. Imaginávamos um jogo, esperávamos com um melhor refino técnico também dos jogadores, mas infelizmente o campo estava em péssimas condições, não ajudou a nossa saída de bola. Bom, é preciso falar também da parte defensiva do Flamengo, que é uma cena de terror. Cara, assim, por mais que o Pedro não esteja em uma boa fase, eu sei que o Pedro tá vivendo um pesadelo no ataque do Flamengo, a bola não chega, ele não procura ir atrás da bola, mas no geral, cara, o Flamengo não tá jogando, não tá mostrando um bom futebol. Isso é fato, eu sei que o Pedro, ele tá muito abaixo, o Lucas Paquetá tá fora de posição, tá jogando pelas pontas e a gente sabe que ele rende muito aonde? Jogando como segundo volante. Mas assim, tem que criticar também a parte defensiva do Flamengo, que todo jogo leva gol. Ah, mas contra o Sampaio ocorreu, o Flamengo venceu por 7, fez 7 gols, mas levou. E nesse jogo contra o Vitória, o Flamengo poderia ter empatado. Não foi uma boa atuação. Felipe Luiz, ele deixou bem claro que o time não jogou bem, que o time, ele precisa melhorar muito. E assim, cara, o Flamengo tem que acordar. Os pontos estão aí, o Flamengo venceu hoje. O mais importante não era nem jogar bem, eu sei, era a vitória. Mas a atuação do Flamengo hoje, ela não foi boa. Lucas Paquetá não tá entendendo muito o esquema tático do Felipe Luiz. Talvez o Felipe Luiz vai tentar entender e vai mudar a posição dele, porque ele não tá jogando na posição que ele costuma jogar. E jogar na ponta não faz sentido. Talvez como segundo volante, uma posição onde ele se sente mais confortável. E sobre o Pedro, cara, é nítido que o Pedro, ele não se encaixa no esquema de ataque do Flamengo. Não é à toa que o Flamengo tá indo atrás de um atacante que cumpra os requisitos e talvez colocar o Pedro na reserva ou até dispensar o jogador para talvez no futuro sair do time. Mas assim, o Flamengo precisa melhorar muito a sua parte defensiva e também o seu ataque. Se o Flamengo quer vencer, quer conquistar grandes coisas esse ano, tem que melhorar o mais rápido possível. Comentem aqui, eu quero muito saber a opinião de vocês. Valeu e até a próxima.